Leituras do livro da Bíblia. Dando continuidade às leituras do livro da Bíblia, no livro dos Salmos, nos capítulos 77, capítulo 78, capítulo 79, capítulo 80 e capítulo 81. Escutemo-nos e lemos juntos neste exato momento. Salmo 77. Para o mestre de música, ao estilo de Jedutum. Salmo da família de Asaf. Hino de Asaf, escuta, ó meu povo, minha doutrina. Abrirei os lábios, pronunciarei sentenças, desvendarei os mistérios das origens. O que ouvimos e aprendemos, através de nossos pais. Nada ocultaremos a seus filhos, narrando à geração futura os louvores do Senhor, seu poder e suas obras grandiosas. Ele promulgou uma lei para Jacó, instituiu a legislação de Israel, para que aquilo que confiara a nossos pais, eles o transmitissem a seus filhos. A fim de que a nova geração o conhecesse, e os filhos que lhes nascessem pudessem também contar aos seus. Aprenderiam, assim, a pôr em Deus sua esperança, a não esquecer as divinas obras, a observar as suas leis. E a não se tornar como seus pais, geração rebelde e contumaz, de coração desviado, de espírito infiel a Deus. Os filhos de Efraim, hábeis no arco, voltaram as costas no dia do combate. Não guardaram a divina aliança, recusaram observar a sua lei. Eles esqueceram suas obras, e as maravilhas operadas ante seus olhos. Em presença de seus pais, ainda em terras do Egito, ele fez grandes prodígios nas planícies de Tanis. O mar foi dividido para lhes dar passagem, represando as águas, verticais como um dique. De dia ele os conduziu por trás de uma nuvem, e à noite ao clarão de uma flama. Rochedos foram fendidos por ele no deserto, com torrentes de água os descedentara. Da pedra fizera jorrar regatos, e manar água como rios. Entretanto, continuaram a pecar contra ele, e a se revoltar contra o Altíssimo no deserto. Provocaram o Senhor em seus corações, reclamando iguarias de suas preferências. E falaram contra Deus: Deus será capaz de nos servir uma mesa no deserto? Eis que feriu a rocha para fazer jorrar dela água em torrentes, mas poderia ele nos dar pão e preparar carne para seu povo? O Senhor ouviu e se irritou. Sua cólera se acendeu contra Jacó, e sua ira se desencadeou contra Israel. Porque não tiveram fé em Deus, nem confiaram em seu auxílio. Contudo, ele ordenou as nuvens do alto, e abriu as portas do céu. Fez chover o maná para saciá-los, deu-lhes o trigo do céu. Pôde o homem comer o pão dos fortes, e lhes mandou víveres em abundância. Depois fez soprar no céu o vento leste, e seu poder levantou o vento sul. Fez chover carnes, então, como poeira, numerosas aves como as areias do mar. As quais caíram em seus acampamentos, ao redor de suas tendas. Delas comeram até se fartarem, e satisfazerem os seus desejos. Mas apenas o apetite saciaram, estando-lhes na boca ainda o alimento. Desencadeia-se contra eles a cólera divina, fazendo perecer a sua elite, e prostrando a juventude de Israel. Malgrado tudo isso, persistiram em pecar, não se deixaram persuadir por seus prodígios. Então, Deus pôs súbito termo a seus dias, e seus anos tiveram repentino fim. Quando os feria, eles o procuravam, e de novo se voltavam para Deus. E se lembravam que Deus era o seu rochedo, e que o Altíssimo lhes era o Salvador. Mas suas palavras enganavam, e lhe mentiam com a sua língua. Seus corações não falavam com franqueza, não eram fiéis à sua aliança. Mas ele, por compaixão, perdoava-lhes a falta e não os exterminava. Muitas vezes reteve sua cólera, não se entregando a todo o seu furor. Sabendo que eles eram simples carne, um sopro só, que passa sem voltar.
Quantas vezes no deserto o provocaram, e na solidão o afligiram. Recomeçaram a tentar a Deus, a exasperar o Santo de Israel. Esqueceram a obra de suas mãos, no dia em que os livrou do adversário. Quando operou seus prodígios no Egito e maravilhas nas planícies de Tanis. Quando converteu seus rios em sangue, a fim de impedi-los de beber de suas águas. Quando enviou moscas para os devorar e rãs que os infestaram. Quando entregou suas colheitas aos pulgões, e aos gafanhotos o fruto de seu trabalho. Quando arrasou suas vinhas com o granizo, e suas figueiras com a geada. Quando extinguiu seu gado com saraivadas, e seus rebanhos pelos raios. Quando descarregou o ardor de sua cólera, indignação, furor, tribulação, um esquadrão de anjos da desgraça. Deu livre curso à sua cólera. Matou os primogênitos no Egito, os primeiros partos nas habitações de Cã. Enquanto retirou seu povo como ovelhas, e o fez atravessar o deserto como rebanho. Conduziu-o com firmeza sem nada ter que temer, enquanto aos inimigos o submergiu no mar. Ele os levou para uma terra santa, até os montes que sua destra conquistou. Ele expulsou nações diante deles, distribuiu-lhes as terras como herança, fez habitar em suas tendas as tribos de Israel. Mas ainda tentaram a Deus e provocaram o Altíssimo, e não observaram os seus preceitos. Transviaram-se e prevaricaram como seus pais, erraram o alvo, como um arco mal entesado. Provocaram-lhe a ira com seus lugares altos, e inflamaram-lhe o zelo com seus ídolos. À vista disso Deus se encolerizou e rejeitou Israel severamente. Abandonou o santuário de Silo, tabernáculo onde habitara entre os homens. Deixou conduzir cativa a arca de sua força, permitiu que a arca de sua glória caísse em mãos inimigas. Abandonou seu povo à espada, e se irritou contra a sua herança. O fogo devorou sua juventude, suas filhas não encontraram desponsório. Seus sacerdotes pereceram pelo gládio, e as viúvas não choraram mais seus mortos. Então, o Senhor despertou como de um sono, como se fosse um guerreiro dominado pelo vinho. E feriu pelas costas os inimigos, infligindo-lhes eterna igomínia. Rejeitou o tabernáculo de José, e repeliu a tribo de Efraim. Mas escolheu a de Judá e o monte Sião, monte de predileção. Construiu seu santuário, qual um céu, estável como a terra, firmada para sempre. Escolhendo a Davi, seu servo, e o tomando dos apriscos das ovelhas. Chamou-o do cuidado das ovelhas e suas crias, para apacentar o rebanho de Jacó, seu povo, e de Israel, sua herança. Davi foi para eles um pastor reto de coração, que os dirigiu com mão prudente. Salmo 78. Poema da família de Asaf. Salmo de Asaf. Senhor, povos infiéis invadiram a vossa herança, profanaram o vosso santo templo, de Jerusalém fizeram um montão de ruínas. Os corpos de vossos servos expuseram como pasto às aves, e os de vossos fiéis às feras da terra. Rios de sangue fizeram correr em torno de Jerusalém, e nem sequer havia quem o sepultasse. Tornamo-nos, para nossos vizinhos, objetos de desprezo, de escárnio e zombaria para os povos que nos cercam. Até quando, Senhor, será eterna a vossa cólera? Será como um braseiro ardente o vosso zelo? Desfere, antes, vossa ira sobre as nações que não vos conhecem, e sobre os reinos que não invocam o vosso nome. Pois Jacó foi por eles devorado e devastaram a sua habitação. De nossos antepassados esqueçais as culpas. Ajudai-nos, ó Deus Salvador, pela glória de vosso nome. Porque hão de dizer às nações pagãs, onde está o seu Deus? Mostrai-o-lhes, a esses pagãos, diante de nossos olhos, que pedireis conta do sangue de vossos fiéis,
por eles derramado. Cheguem até vós os gemidos dos cativos. Livrai, por vosso braço, os condenados à pena de morte. Sobre as cabeças dos nossos vizinhos recaiam, 7 vezes, as injúrias com que vos ultrajaram, Senhor. Quanto a nós, vosso povo e ovelhas de vosso rebanho, glorificaremos a vós perpetuamente. Salmo 79. Salmo da família de Asaf. Ao mestre de canto, conforme a lei é como os lírios, Salmo de Asaf. Escutai, ó pastor de Israel, vós que levais José como um rebanho. Vós que assentais acima dos querubins, mostrai vosso esplendor em presença de Efraim, Benjamim e Manassés, despertai vosso poder, e vinde salvar-nos. Restaurai-nos, ó Senhor. Ó Deus dos exércitos, até quando vos irritareis contra o vosso povo em oração? Vós o nutristes com o pão das lágrimas, e o fizestes sorver um copioso pranto. Vós nos tornastes uma presa disputada dos vizinhos, os inimigos zombam de nós. Restaurai-nos, ó Deus dos exércitos. Uma vinha do Egito vós arrancastes. O solo vós lhes preparastes. As montanhas se cobriram com sua sombra, seus ramos ensombraram os cedros de Deus. Até o mar ela estendeu sua ramagem, e até o rio os seus rebentos. Porque derrubastes os seus muros, de sorte que os passantes a vindimem. E adevaste o javali do mato, e sirva de pasto aos animais do campo? Voltai, ó Deus dos exércitos. Protegei este cepo por vós plantado, este rebento que vossa mão cuidou. Aqueles que a queimaram e cortaram pereçam em vossa presença ameaçadora. Estendei a mão sobre o homem que escolhestes, sobre o homem que haveis fortificado. E não mais de vós nos apartaremos. Restaurai-nos, Senhor, ó Deus dos exércitos. Salmos 80. Para o mestre de música. De acordo com a melodia. Salmo da família de Asaf. Ao mestre de canto, com a gitiena, Salmo de Asaf. Exulta em Deus, nosso protetor, aclamai o Deus de Jacó. Tocai o saltério, vibrai os timbales, tangei a melodiosa harpa e a lira. Ressoai a trombeta na lua nova, na lua cheia, dia de grande festa. Porque é uma instituição para Israel, um preceito do Deus de Jacó. Uma lei que foi imposta a José, quando ele entrou em luta com o Egito, eis que ouviu uma língua desconhecida. Aliviei os seus ombros de fardos, já não carregam cestos às suas mãos. Na tribulação gritaste para mim e te livrei. Escuta, ó povo, a minha advertência, possas tu me ouvir, ó Israel. Não haja em teu meio um Deus estranho. Sou eu, o Senhor, teu Deus, eu que te retirei do Egito. No entanto, meu povo não ouviu a minha voz, Israel não me quis obedecer. Por isso, os abandonei à dureza de seus corações, deixei-os que seguissem seus caprichos. Ó, se meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse em meus caminhos. Eu teria logo derrotado seus inimigos, e desceria minha mão contra seus adversários. Os inimigos do Senhor lhes renderiam homenagens, estaria assegurado, para sempre, o destino do meu povo. Eu o teria alimentado com a flor do trigo, e com o mel do rochedo o fartaria. Salmos 81. Para o mestre de música. De acordo com a melodia. Da família de Asaf. Salmo de Asaf. Levanta-se Deus na Assembleia Divina, entre os deuses profere o seu julgamento. Até quando julgareis iniquamente, favorecendo a causa dos ímpios? Defendei o oprimido e o órfão, fazei justiça ao humilde e ao pobre. Livrai o oprimido e o necessitado, tirai-o das garras dos ímpios. Eles não querem saber nem compreender, andam nas trevas,
vacilão os fundamentos da terra. Eu disse: sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Contudo, morrereis como simples homens e, como qualquer príncipe, caireis. Levantai-vos, Senhor, para julgar a terra, porque são vossas todas as nações. Amanhã, dando continuidade às leituras do livro da Bíblia, no livro dos Salmos, nos capítulos 82, capítulo 83, capítulo 84, capítulo 85 e capítulo 86. Paz e bênçãos a todos.